o Senhor Deus disse uma palavra para o Abrão. Foi uma palavra, irmão. O Abrão tinha uma situação, olhe para mim aqui. O Abraão tinha uma situação, ele era estéril. Este era o fato. A esposa era estéril e adiantada em idade. E o Abraão recebeu o que de Deus? Uma potência. Recebeu de Deus um míssil, uma bomba. Não, ele recebeu de Deus uma palavra. Você está me ouvindo, queridos? Uma palavra. Mais tarde o mesmo vai se dar com Isaac, a pastora acabou de ler agora aqui. Ô Isaac, não desça para o Egito. Qual que era o fato? O fato era, no Egito tinha comida, no Egito tinha dormidas, tinha vestes, tinha tudo de bom. E Deus disse, ô Isaac, não desça. Agora o interessante nesses dois textos, gente, é que para Abraão, um pouquinho antes, Deus tinha dito, desça ao Egito, vá para o Egito. Vá para o Egito. Tá bom, se você pega, olha para cá, olha para mim, presta atenção. A vida cristã não é uma foto, gente, é um filme. Você não pode printar. Se você printar, você cai do cavalo, você se quebra todo. Imagina se você printar ali, Deus mandando Abraão descer para o Egito. Aí você printa aquilo, aí você resolve fazer disso um sistema. Para sempre vou fazer isso. Você printa isso. Ah, desce para o Egito, desce para o Egito, desce para o Egito. Se o Isaac printasse, se fosse uma foto fria, o Isaac ia fazer bobagem, porque para o Isaac era não desça, e para o Abraão era desça. O que eu quero dizer? Você precisa de uma palavra viva, revelada, quente. Não adianta decoreba, irmão. Não adianta printar as coisas. Não é uma foto, é um filme. É uma história, é uma caminhada com Deus. Você está me ouvindo? Olha só, Abraão, desça ao Egito. Isaac, não desça ao Egito. Se você printar um e outro, você se quebra todo. Você vai ter problema. Você precisa depender de Deus, andar com Deus. O Isaac, não desça. O Abraão, desça. Está vendo? A vida cristã só é possível através da palavra de Deus. Mas não é a palavra literária, gente. Não é a palavra textual apenas, ela é linda, eu amo a palavra textual, eu não vivo sem ela, eu leio sempre, gente. E quando não leio, eu ouço o tempo inteiro, o tempo todo. Vocês não me pegam um dia sem ler a Escritura. Amo o texto bíblico. Mas para viver essa batalha, para andar nesse dia a dia, meu irmão, é com a palavra revelada, viva. Amém? Abra a sua Bíblia comigo aí, em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Pegando esta canção como inspiração, se o mar me submergir, a tua voz me levantará. Tu és o meu refúgio, tu és. Se as tempestades, se os mares, se as contrariedades, tu és o Deus da minha salvação. Amém, amados irmãos? Mateus capítulo 14, verso 22. Mateus 14, 22. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. E olha, veja, olha para cá um minutinho. O Senhor Jesus tinha acabado de fazer algo extraordinário. Se você perguntar assim, precisaria fazer o que vai fazer agora? Precisaria fazer? Se você pensa assim bem carnalmente, não precisaria, irmãos. Deus tinha feito uma coisa extraordinária, ou seja, a partir de alguns pães e alguns peixinhos, Ele multiplicou e alimentou mais de 5.000 homens. A partir de alguns peixinhos e alguns pãezinhos, Ele multiplicou. Precisaria fazer alguma coisa? Gente, você imagina só, você com alguns pãezinhos, e você alimentar uma multidão assim, de homens, 5.000, de homens. Eu acho que nenhum de nós aqui temos a experiência de ver 5.000 pessoas comendo. Nós não temos. Eu tenho uma experiência de ver mais ou menos assim, umas 1.200 pessoas comendo. Gente, meu Deus, além de ser horrível de ver, as pessoas que vão colocando a comida ali não pode parar. Não pode parar, é uma coisa de louco, é uma correria terrível, gente. E vem e chega com feijão, o arroz, a farinha, a salada, a carne, e vem, coloque, e vai acabando, e vai chegando, e vai acabando, e vai chegando, e vai acabando o tempo inteiro.
Ou seja, o Senhor Jesus tinha acabado de fazer algo extraordinário. Não precisava, se fosse apenas uma questão, presta atenção aqui, se fosse apenas uma questão de demonstração de poder, não precisaria, gente. O que nós vamos ver aqui agora na minha leitura, não precisaria, porque ele tinha acabado de demonstrar um poder tremendo, um poder maravilhoso, fora as demais coisas que aconteceram aqui antes, não precisaria, não é apenas uma demonstração de poder, gente. Não é isso, não é apenas uma demonstração de poder. Vamos ver então, capítulo 14, Mateus, versículo 22, verso 22. Logo a seguir, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, compeliu Jesus os discípulos, assim compeliu, quase que obrigou, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado. Ele forçou uma situação, para que eles atravessassem de barco para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, a muitos quilômetros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, bem de madrugada já, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Olha para mim um minutinho. Sabe o que eu imagino aqui? O barco indo embora, Jesus orando, acabou a oração e ficou olhando. E ele ficou observando. Gente. Esse ato dele nos observar é muito importante para a sua vida, porque às vezes você se acelera, você exageradamente começa a reclamar, começa a murmurar, começa a falar bobagem, e aí perdemos muitas coisas que não deveríamos perder. Perdemos muita coisa, porque parece que ele ficou olhando, caminhando sobre o mar. Verso 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, quer dizer, paralisados, não se mexe, aterrados, grudados no chão, não conseguem se mexer. Ao verem-no andando sobre as águas, ficaram amedrontados, aterrados, travados, estagnaram, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olhe para mim. Então vamos lá, vamos para a cena aqui então, presta atenção, vamos para a cena. Penso eu que Jesus ficou observando aquela situação há algum tempo. Despediu a multidão, ou as multidões, como diz o texto, foi a orar, foi a oração, acabou a oração e está vindo. E ele vê o cenário, ondas, tempestade, ventos contrários, ele está observando isso. E caminhando sobre o mar, está observando, está olhando. Quando se aproxima, andando por cima do mar, por cima das águas, os discípulos olham e falam: o quê? É um fantasma, é um espírito, é uma assombração, é um ET. Agora pensa, meu irmão, não é 3 horas da tarde, é de madrugada. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pessoa lá em Londres. Ele estava passeando com seu cachorro. Aí de repente ele chegou assim, numa florestinha assim, baixinha, não muito alta assim, e ele ouviu um barulho. O que esse cara corria, meu irmão, com medo.
E isso não era nem de madrugada, era aqui umas 9 horas da noite, lá escurece muito rápido. E esse cara e o cachorro corriam igual doido, o cachorro não entendendo nada, porque fazer o quê, né? Gente, a gente somos muito complicadinhos. Nós temos alguns temores muito estranhos. De repente eu posso até rir do seu temor. Eu sou uma pessoa que não tenho problema de ficar no meio do mato sozinho de madrugada. Eu não tenho, mas tem outros medos. Eu tenho outros medos. Talvez você possa rir do meu medo e eu possa rir do seu medo. Mas nós somos pessoas que temos medo. A situação aqui é o seguinte: eles estão vendo um vulto chegando. Meu irmão, no mar vocês têm experiência de ir à praia. Vocês têm experiência de pegar embarcações, vocês fazem isso nas suas férias, irmãos. Depois de alguns metros, você não vê mais nada, você não entende mais nada, você não percebe mais nada, não dá para você discernir quem é quem mais, não tem como. Imagina então de madrugada ainda, imagina então de madrugada, é um fantasma, é um espírito, é alguma coisa estranha. E exclamaram, é um fantasma, e começaram a gritar. Gente, estamos aqui pensando em o quê? 12 homens gritando, gente, 12 homens gritando. Verso 27, veja comigo agora aí. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ter bom ânimo, irmão? Ô, irmão, olha para cá. Ter bom ânimo? Tempestade, ventania, ondas para cima da sua cabeça, entendeu? Ter ânimo, Jesus. Será que isso está certo? Ter ânimo, quer dizer, ficar animado, gente? Ter ânimo, ficar animado. Meu irmão, animado fica os cachorros quando te vê, né, irmão? O cachorro fica animado, tem de bom ânimo, fica animado, tipo assim, dá um pulo de alegria porque me viu. Não, Jesus. Ou ser, sei lá, ou fantasma, como assim tem bom ânimo? Tem de bom ânimo, sou eu. Sou eu. E aqui começa a parte revelada para você, irmão. Verso 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Irmão, isso aqui é demais. Veja comigo aí, olha para sobre aí. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha para cá, por favor, irmãos. Ô irmão, você está pensando comigo? Você está pensando? Dá vontade de rir. Ele não está assustado? Ele não está apavorado? Eles não estão aterrados? Primeiro, tem de bom ânimo, fica animado, fica feliz, pula, saltita aí. Ô irmão, é muito esquisito. Aí depois, tem bom ânimo, sou eu. Bom, a voz, penso eu assim, a voz ficou familiar, né? Porque a voz realmente é inconfundível. Mas o Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo. Agora eu fico pensando, olha só, ô Pedro, isso foi um fantasma, né? Pensa comigo, irmão, isso foi um fantasma. Se é o Senhor mesmo, manda. Mas, ô Pedro, você não pensava que era um fantasma? Gente, a nossa imaginação é esquisita demais, irmãos. Pensa comigo. E se não for Pedro? E aí o que você vai fazer, né? Pensa comigo, não é engraçada a cena? Se é o Senhor, manda-me ter contigo. Mas se não for, eu estou lascado. Mas se não for, e se for um fantasma mesmo? E agora? A coisa fica pior. Se é o Senhor mesmo. Mas veja bem, a voz é inconfundível, gente. A voz é inconfundível. Parece-me que o Pedro, gente, não está mais, presta atenção, parece que o Pedro não está mais ligando mais com relação à identidade, porque a hora que ele fala, se és o Senhor mesmo, não se faz isso, eu tenho dúvida se é um monstro, gente. Ô meu irmão, imagina só que você vai encontrar com um monstro, aí você fala, você não sabe quem é, aí você fala assim, se é você mesmo, Senhor, eu preciso já ter uma certeza, porque a voz é inconfundível, mas parece que Pedro quer alguma outra coisa aqui. Parece que alguma coisa surtou em Pedro. O que será que surtou em Pedro, gente? Ô irmão, presta atenção. Quantos de nós aqui ficamos ainda hoje assim, espantados com um avião que voa? Às vezes eu me ponho a pensar, sabe? Daquele peso, daquele tamanho, voar, gente, fala a verdade. Eu acho que é por isso que eu entro em pânico todas as vezes que eu pego o avião, sabe? Porque, irmão do céu, meu Deus, esse prédio aqui é pequeno perto do avião.
Toda aquela ferragem levantar voo assim, né, gente? Agora pensa, irmãos, uma coisa é uma peça metálica levantar voo. Ô irmão, uma outra coisa é uma peça material metálica não afundar. É muito mais impressionante, irmãos. Levantar voo, tudo bem. Levantar voo, você pega uma madeira e começa a correr igual louco assim, você sai um pouco do chão. Mas uma coisa sólida ficar na água e não afundar, irmãos, eu acho que é muito mais impressionante. Muito mais impressionante se o avião não afundasse, colocasse ele na água. Era muito mais impressionante. Me parece que o Pedro aqui, ele está impressionado com outra coisa. Gente, imagina Pedro aqui hoje, no século XXI. Imagina só, Pedro aqui hoje no século XXI, gente. Manda o Pedro entrar no avião. Manda. Talvez na época do Pedro, o máximo que uma embarcação conseguisse transportar fosse o quê? 30 pessoas, 40 pessoas, sei lá, naquela época. Uma embarcação naquela época, sei lá o quê, 100 pessoas no máximo. Imagina o Pedro hoje ver uma embarcação que transporta assim, 3, 4 mil pessoas hoje em dia tem. Então me parece que o Pedro aqui, irmãos, ele está impressionado com o que ele está vendo e que ele quer experimentar. Me parece que ele está vendo um homem caminhar sobre as águas, coisa nunca vista. Pedro sabia de Deus abrir o mar vermelho, lembra disso? Ele abriu o mar vermelho e o Moisés passou a seco, certo? Mas o Moisés não passou por cima das águas, passou? Me diga sim ou não. Os israelitas passaram por cima das águas ou pelo meio do mar? Pelo meio do mar, na terra seca. Eles não passaram por cima das águas. Pedro nunca tinha visto isso, irmãos. Ele está presenciando alguém, o que é ali? O que ele está vendo? Alguém maior do que Moisés. Gente, para os judeus não tem ninguém maior do que os Moisés. Para os hebreus não tem ninguém maior que o Abraão. Para os hebreus, gente, para os hebreus que são, olha os hebreus. Hebreus são os iraquianos, os iranianos, os turcos, todos eles são hebreus. Não tem ninguém maior que Abraão. Mas para os judeus não tem ninguém maior do que Moisés. Quando você pensa em israelita, é de Israel. Quando você pensa em hebreus, é de Abraão. Quando você pensa, meu irmão, em judeus, é de Moisés. O Pedro tinha ouvido falar que o Moisés passou pelo meio do mar vermelho, no meio da terra. Agora ele está vendo ali, meu Deus do céu, alguém que superou a Moisés, alguém que superou a Abraão, alguém que superou a Israel, alguém que superou tudo. Meu irmão, o que você pediria? O que você pediria? Eu quero experimentar isso. Eu quero contar para os meus filhos. Eu quero contar para os meus netos. Aí ele fala isso. Aí ele diz isso aí, ó. Olha só. Se és o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Olha o pedacinho, olha o pedaço aí. Me manda ter contigo, o que mais? O que tem aí? Por sobre as águas. Ô gente, ô Pedro, espera ele chegar, né, irmãos? Você vai ver, espera ele chegar. Quando ele chegar, você vê, dá um abraço nele, dá um beijo nele. Não tem Covid mesmo, né, queridos? Ué, espera chegar. Não, ele fala, se é o Senhor mesmo, me manda e ter contigo por cima das águas. Gente, ele quer a experiência, ele quer experimentar aquilo também. E aí, só que ele quer experimentar isso. Aqui está o pulo do gato para você agora. Presta atenção, agora eu vou te dar o pulo do gato. Ele quer a experiência, sim ou não? Sim ou não? Ele quer andar por sobre as águas, sim ou não? E por que simplesmente ele não vai? Por que ele, não vai? Por que não caminha? Por que não vai, Pedro? Você não quer? Vai então. Qual é o pulo do gato aqui, irmãos? Me manda. Veja aí comigo. Veja aí. Me manda, 28, finalzinho. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Qualquer experiência que você queira com Deus, Deus precisa mandar. Tem que haver uma palavra, tem que haver uma direção, tem que haver um comando.
não é o que você quer na hora que você quer. Pedro captou isso. Se é o Senhor mesmo, porque tudo que o Senhor manda acontece, tudo que o Senhor fala acontece, então me manda ir ter contigo. O pulo do gato é esse daqui, me manda. Não faz nada, meu irmão, escreva em algum lugar: eu não devo fazer nada sem primeiro ouvir a voz de Deus. Essa é a revelação. Eu não devo dar um passo sequer sem primeiro ouvir a voz do Senhor, sem primeiro ter uma direção de Deus. Eu não devo mover uma palha, um passo para a esquerda ou um passo para a direita, sem que primeiro ouçamos a voz do Senhor. Tem muita gente fazendo coisas do seu próprio querer, com a sua própria imaginação, com o seu próprio coração. Tem muita gente decidindo coisas, fazendo coisas a partir do seu próprio querer. Deus não está nisso, o Senhor Jesus não está nisso. Ele quer estar te dirigindo, te guiando. Ele quer te guiar, quer te ensinar, quer te comandar, quer te instruir, quer te revelar, quer te capacitar. Manda-me ir ter contigo. Aqui está o pulo do gato. Ei irmão, ei irmã, ei vocês de casa, não dê um passo sequer sem primeiro ter uma direção do Senhor. Não dê um passo sequer. Não dê um passo sequer sem primeiro ouvir o Senhor, escutar a voz do Senhor. E como é que eu escuto a voz do Senhor? Através da pregação, através da proclamação, através da pregação do Evangelho. Manda-me ir ter contigo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu quero essa experiência, eu quero experimentar o que Moisés experimentou, o que Abraão experimentou, o que Davi experimentou. Então me manda. Se o Senhor não mandar, eu não posso ir, me manda. E ele disse, 29, o que ele disse? O que ele disse, gente? Verso 29. E ele disse, o que? Mais alto. Mais alto. Quantas letras tem vem? O nosso vem. Foi isso que ele falou. Amém. Vem. Simples assim. Você esperava alguma coisa mais catastrófica? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro andou segundo a palavra do Senhor. Pegaram? A questão é que você não quer a palavra do Senhor. Você quer a palavra dos psicólogos. Você quer a palavra dos antropólogos, dos sociólogos, ou dos pastores, dos apóstolos. Quer as direções dos homens daí da religião. Pedro andou na palavra, por isso ele andou sobre o mar, por isso ele pisou no mar, por isso ele pisou na tempestade, por isso ele pisou na contrariedade, por isso ele pisou na agitação, porque andou na palavra, não fez um movimento sequer, sem primeiro ouvir a palavra. Curva sua cabeça.